Imagine a vastidão do oceano primitivo, um horizonte onde o azul do céu e o do mar se fundem em um mistério absoluto. A história das sereias não nasce de contos infantis, mas de um terror ancestral que remonta às primeiras civilizações. No início, na Grécia Antiga, elas não eram as Murrerspeaks que conhecemos, mas as sirenas, criaturas híbridas com corpo de pássaro e rosto de mulher. O relato real mais antigo e impactante está na Odisseia de Homero, datada de quase 3.000 anos atrás. Nele, as sereias são descritas como seres que habitavam ilhas, cercadas por pilhas de ossos de marinheiros apodrecidos. O perigo não era físico, mas psicológico. O canto delas prometia todo o conhecimento do mundo, uma tentação que nenhum homem mortal conseguia resistir, levando-os a saltar de seus barcos para a morte certa nas rochas. Naquela época, a sereia era o símbolo da natureza bela, porém letal, que devorava quem ousasse desafiar o desconhecido. A metamorfose para a forma de peixe que conhecemos hoje ocorreu durante a Idade Média, quando as lendas europeias se fundiram com mitos nórdicos e africanos, como a figura de Iemanjá ou as Meros da Irlanda. Nesse ponto médio da história, a crença em sereias era tão absoluta que elas constavam em enciclopédias de história natural ao lado de baleias e focas. Durante a era das grandes navegações, entre os séculos XV e XVII, os relatos de avistamentos tornaram-se documentos oficiais de viagem. O relato real mais documentado é o de Cristóvão Colombo, em 9 de janeiro de 1493. Em seu diário de bordo, ele registrou ter visto 3 dessas criaturas saindo da água, na costa da Hispaniola. Colombo escreveu, com uma honestidade quase cômica, que elas não eram tão belas como se pintava, pois tinham feições de homem no rosto. Décadas mais tarde, em 1608, o explorador Henry Hudson relatou que sua tripulação viu uma sereia no mar de Barents, descrevendo-a com pele branca, cabelos longos e pretos, e uma cauda de golfinho manchada, como a de uma cavala. Para esses homens, sob o sol escaldante, a fadiga extrema e o escorbuto, a linha entre a realidade e a alucinação era tênue. À medida que a ciência avançava, o meio da história começou a ganhar contornos biológicos. Naturalistas começaram a notar uma coincidência geográfica. Onde havia relatos de sereias, havia a presença de sirênios, a ordem de mamíferos que inclui o pixboy e o dugongo. O relato real aqui é o da anatomia. Esses animais possuem glândulas mamárias em uma posição semelhante à humana e conseguem girar o pescoço e emergir da água de uma forma que, à distância e sob neblina, mimetiza perfeitamente uma silhueta humana. O canto melódico que os marinheiros diziam ouvir era frequentemente o som do vento, assobiando em fendas de rochas, ou os chamados complexos das baleias jubarte, que podem viajar por quilômetros sob a água e ressoar nos cascos de madeira dos navios, criando um efeito acústico assustador e hipnótico dentro das embarcações. O declínio da crença física nas sereias e o fim de sua era como monstros reais culminou, no século XIX, na era das fraudes científicas. O caso mais emblemático foi a sereia de Figi de Passeo, Thean Barnum, em 1842. Barnum apresentou ao público o que ele afirmava ser um espécime real, capturado no Pacífico. Na verdade, era o tronco de um macaco jovem, costurado à metade posterior de um salmão e mumificado. Essa farsa, embora tenha enganado milhares de pessoas, forçou a comunidade científica a estabelecer critérios rigorosos de prova, com um mapeamento total dos oceanos, uso de sonares e submarinos de águas profundas no século XX e XXI. A ciência deu o veredito final. Não existe qualquer evidência fóssil ou biológica de um primata aquático. A evolução humana seguiu o caminho da savana, não das profundezas abissais. Hoje, a história das sereias termina onde começou a de tantos outros mitos. Na nossa cultura, elas deixaram de ser feras sanguinárias que destruíam navios para se tornarem símbolos de liberdade e fantasia. Embora a ciência tenha provado que elas não nadam em nossos mares, os relatos reais de navegadores do passado servem como um lembrete
de uma época em que o oceano era o último lugar da Terra onde o impossível ainda parecia provável. Elas sobrevivem não como seres de carne e osso, mas como a personificação do nosso desejo de que o mar, vasto e indomável, ainda guarde segredos que a ciência não pode explicar.